Olá, pessoal! Estamos aqui para a primeira gravação do nosso programa. Eu estou aqui com uma pessoa super especial, a Adri Mazzilli, no Fala Aí Mulher. Todos nós temos uma história. Adri, qual é a sua história? Conta um pouquinho. Se você fosse se apresentar hoje, como seria? Gente, olá, que honra estar aqui, né, nesse primeiro programa. Aceitei o convite na hora. E se eu pudesse falar um pouquinho sobre mim, eu sou uma mulher de 54 anos, mãe de 2 filhos maravilhosos, uma mulher que trabalha, que sou docente na área de imagem e comportamento, que sou palestrante, que presto serviço no mundo corporativo. Sou uma mulher multitask, né, workaholic, e uma mulher que adora desafios. Essa sou eu. Se eu pudesse resumir a minha vida, é sobre isso. Vamos começar com algo que muita gente não entendeu. Imagem pessoal não é só estética, né, Adri? Exatamente. É comunicação. E talvez até uma das mais poderosas. Sim. Adri, eu quero te ouvir sobre isso. Imagem pessoal é sobre verdade ou sobre estratégia? Sobre os dois. Não dá para ser só um ou outro. Olha o poder que a imagem tem. Quando a gente conhece uma pessoa, 93% da primeira impressão que a gente tem sobre ela é em silêncio, ela é visual. A gente se veste para comunicar quem somos, para se revelar. Se a gente tirasse a roupa de todo mundo, prendesse o cabelo de todo mundo, a gente não ia poder conhecer as pessoas. Porque a roupa, o que ela veste, como ela mexe no cabelo, como ela se maqueia, o homem como faz a barba, tudo isso comunica. Então, de alguma maneira, a gente só tem 7% de uma linguagem verbal para se fazer entender. Se essa linguagem não fizer parte junto com a sua imagem, você cria o que a gente chama de ruído. Então, sim, a imagem pessoal ela tem a ver com verdade, sim, quem nós somos, mas, claro, intencionando a nossa imagem. Então, eu posso usar, sim, algumas peças de roupas, tipos de cabelo, penteados e etc., acessórios, para intencionar, mas a verdade tem que sempre vir antes. Adri, como que uma mulher pode usar a sua imagem como força política? É interessante isso, porque na política a gente tem muita preocupação de que a pessoa que está vendendo aquele serviço social como político passe veracidade. E muitas vezes ficam ensaiados, né? Textos ensaiados, como pode ser isso, aquilo. A mulher que chegou na política, ela já é muito corajosa, né? Porque é um mundo muito masculino. Então, para ela, já é um ambiente onde ela já é guerreira. Se ela se veste como exatamente ela é, com a intenção de ser uma mulher ali, polida, forte, intencional, ela tem um poder de comunicação muito maior do que ela possa imaginar. Isso aconteceu comigo uma vez, um caso, não sei se eu posso incluir ele aqui, mas de uma cliente minha que ela ia palestrar na ONU. E ela chegou falando, eu queria só comprar uma roupa para palestrar. Eu falei, não dá para a gente só comprar uma roupa, eu tenho que conhecer você e saber o que você quer palestrar. O que você vai fazer? Ah, mas eu queria algo simples. Eu falei, você vai falar para quem? Aí eu vou falar para líderes mundiais sobre o ONG, né, para arrecadar dinheiro para crianças que necessitavam na África e na Ásia. Eu falei, então, você vai pedir dinheiro para pessoas ricas, então você tem que parecer rica. Porque se você não parecer essa mulher poderosa, eu não vou te dar o dinheiro, eu vou te dar troco. Então, sim, olha o poder que ela teve. Ela usou a imagem dela, nós reconstruímos essa imagem e ela se vestiu de acordo com o que ela estava fazendo. Hoje ela trabalha lá na ONU. Você acha que a mulher que não cuida da sua imagem, ela perde oportunidades? Muito. 100%. Cuidar da imagem, gente, ao contrário do que falam, não é a gente se vestir com uma roupa de marca, de grife, arrumar o cabelo. Não é isso. É saber quem você é. Tudo tem a ver com autoconhecimento. Eu sei que eu sou uma mulher que tem facilidade de comunicação? Tenho, mas eu ando no meio corporativo. Não adianta querer me vestir toda esvoaçante. Não vai dar certo. Eu não vou passar credibilidade. Eu vou ter que me adequar. Mas sim, vestida de mim. Com força, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que está, né, focada nos seus objetivos. Então, sim. Comportamento ou imagem? O que fala mais alto? Os dois.
Não dá para você ter uma imagem sem ter um comportamento, e não dá para você ter um comportamento sobre uma imagem. No caso, elas precisam se Elas têm que conversar. conversar, elas são intrínsecas uma na outra. Eu posso dar um exemplo disso. Se eu sou uma pessoa extrovertida e eu me vestisse de uma maneira muito contida, né, mais tímida, a hora que eu começasse a falar e me movimentar, que você viu que eu não paro quieta, né? Vou deixar aqui até a produção meio maluca com isso. Uma maneira contida, na hora que a minha voz começa a aquecer, eu começo a falar e começo a interagir com todo mundo, o que vai acontecer? Você fala assim, nossa, mas a vestimenta dela não está funcionando. Então a minha imagem vai estar atropelando o meu comportamento. Ela tem que fortificar, ela tem que ser um trampolim para o meu comportamento. Claro que tudo isso a gente tem intenção, estratégia. Sempre vamos ter a estratégia, mas eu sempre digo isso nas minhas aulas. A nossa essência, ela tem que vir antes da aparência. Não adianta ter uma aparência eficaz e você não tem a sua essência de acordo. Então, sim, saber quem é e depois intencionar no ambiente que a gente está. Adri, se as mulheres pudessem ouvir uma frase sobre a imagem, qual frase seria? Mag, melhor do que ninguém você sabe, né? Você teve nas minhas aulas e o que eu mais digo, e acho que é a frase que resume tudo, a autoconfiança, ela é sedutora. Uma pessoa autoconfiante, ela seduz ambientes, ela seduz trabalho, ela seduz as pessoas que estão em torno dela. A autoconfiança, quando eu digo que ela é sedutora, é porque nós, seres humanos, por estudos, nós adoramos estar perto de pessoas que são seguras, porque elas se sentem seguras. Então, quando você fala, eu sou autoconfiante, as pessoas às vezes pensam que isso é intimidação, arrogância, uma pessoa que é metida. Tudo bem, mas eu sei quem eu sou e eu fortaleço isso. Eu não fico insegura com a minha imagem e com o meu comportamento, justamente porque eu conheço eles, eu domino isso. Então, sim, a autoconfiança é sedutora. Eu tive a oportunidade de participar das suas aulas e o que me chamou muito a atenção é que em alguns cursos de imagem, né, as pessoas elas precisam se adequar às roupas e você aplica totalmente ao contrário. E como você diz, né, tudo científico, tudo que você aplica não é da sua cabeça. Você estudou, você buscou essas informações para repassar isso de uma forma adequada. A roupa se adequa à pessoa. Como é isso para você? Como é isso, transformar a vida das pessoas através de um entendimento? Porque a partir do momento que as pessoas entendem quem elas são, o que é possível fazer com a sua imagem, isso é transformador, né, Adri? Exatamente. Então, bem lembrado. Eu vou fazer em agosto agora 30 anos de profissão. Faz 30 anos que eu me formei nisso. Não é a minha formação principal, me formei em administração de empresas e fui fazer uma pós-graduação fora do Brasil e lá eu conheci sobre cores e depois fui galgando essa carreira de consultora de imagem. Eu falo que a consultoria eu trouxe ela para mim, para depois pensar em aplicar em alguém. E foi transformador para mim, entender quem eu sou e ter a liberdade de ser quem eu sou, porque essa é a grande diferença. Você saber quem é uma coisa, mas será que você tem a liberdade de ser essa pessoa? Será que você tem a condição de falar, eu me aceito assim? Era difícil. As pessoas às vezes me encontram e falam assim, você é loira, alta, tudo bem, mas para mim, para o mundo que eu vivi, isso não era fácil. Não era fácil, eu era mais alta que todo mundo, era difícil, as pessoas não viam isso. Ou achavam que a vida era muito simples para mim, porque eu teria já padrões estabelecidos e eu teria aberturas de porta o tempo todo. Não é assim que funciona. Quando a gente fala nas aulas, e eu falo, né, para vocês como alunos, o quanto é importante a gente entender sobre o que você tem de positivo e não o que você tem de negativo, muda tudo. Às vezes a gente fala, eu não pertenço a um padrão. Tá bom, mas que padrão que você estabeleceu para si que você não está se encaixando? A roupa, ela tem que ter dois servires. Ela tem que servir em mim, quer dizer, no meu corpo, mas ela também tem que servir para mim. O que é uma roupa servir para mim? É uma roupa servir para quem eu sou, aonde eu ando, a forma como eu me comunico. Eu sou uma pessoa que não gosta de saia. Não gosto. Não funciona para mim. Por quê? Porque é feio, bonito? Não, não é essa a questão. Eu não sei sentar, eu não paro quieta, então a saia eu vou ficar puxando o tempo todo. Por que eu tenho que usar? Porque um padrão agora está na moda de você usar a saia. Tá, não funciona. E eu tenho autoridade sobre mim mesma para falar, isto não funciona.
No caso, não é só um estilo de roupa, comunica com um estilo de vida. É isso. O nosso estilo, quando a gente estuda ele dentro da consultoria de imagem, que é a minha formação, e como eu falei agora, né, eu ensino sobre isso, estilo é comportamento. Estilo é seu estilo de vida. Uma pessoa que escolhe uma profissão, uma mulher que escolhe ser juíza, principalmente juíza criminal, ou juízas, né, que têm cargos mais densos, profundos, ela não é uma mulher que vai ter colorida, que uma mulher que vai ser de roupa justa. Ela é uma mulher muito focada no trabalho. A profissão já foi dentro do estilo dela. Então, sim, estilo tem a ver com comportamento. A maneira que a gente se veste é o que a gente é. Só que a gente fica muito influenciado pelo que a moda está colocando. Então, você está com uma cor da moda, eu estou com uma cor da moda. Que bom, mas a gente tem que entender que se essa cor funciona para mim, para você, ok. Se eu estou usando só porque ela está na moda, eu posso estar criando um ruído e não uma imagem positiva. Então, você tem toda a razão quando a gente fala dessa forma. Adri, para a gente encerrar esse primeiro bloco, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem com a imagem? Tentar se basear no outro para se vestir. A gente pode se inspirar por pessoas. Claro, eu tenho as minhas inspirações, mas eu não posso tentar ser aquela pessoa, porque se eu tentar ser aquela pessoa, eu não vou ser nem eu e nem ela. Pessoal, terminando esse primeiro bloco aqui com a minha super amiga Adri, nós vamos voltar falando de elegância, julgamento social. Não sai daí! A gente sabe que imagem gera julgamento, né, Adri? Toda mulher nasce elegante ou isso é treino? Excelente, né, essa pergunta. Na verdade, cada um tem uma característica. E essa característica tem a ver com comportamento. E também com o meio onde foi inserido, onde foi estimulado, a criação, tudo isso. Você pega pessoas que nascem no Rio de Janeiro, por exemplo, são pessoas mais descoladas, porque o clima do Rio de Janeiro é muito mais praia, né? Pessoas conversando, barzinhos. Aqui em São Paulo a gente anda milhão, né? A gente anda muito focado, todo mundo está muito concentrado. Então eu acredito sim que elegância, na verdade, essa palavra eu acho ela extremamente capciosa. E eu nem gosto de aplicá-la. Porque elegante para mim é você cumprimentar pessoas, é você prestar atenção no outro, é você ser educado, agradecer e principalmente ser elegante é ter a menor diferença entre o que você fala e o que você faz. Mas eu gosto da sofisticação dessa palavra, né? Do refinamento. A gente tem que adquirir sim. Porque o refinamento que eu aprendi na educação da minha família, e você tem um excelente exemplo disso depois que você fala, né, da sua mãe, quando a gente tem ensinamentos dentro de casa, mas a gente vai para o mundo corporativo, o seu trabalho, o que você for fazer, você vai aprendendo novos refinamentos, você vai aprendendo novas linguagens. Então sim, eu acredito que você já tenha como essência, mas que você adquire com o tempo, você aperfeiçoa. Isso é até muito interessante porque eu sou a única filha mulher de uma família de mais 4 irmãos homens. Então minha mãe sempre se comunicou muito comigo sobre vestimenta, sobre o cuidado com as roupas e tal. E eu vejo que o que ela me ensinou há 20, 25 anos atrás é muito atual hoje. É isso. Até quando eu comecei muito jovem, né, a carreira profissional muito jovem, e eu vejo que como eu afinei o meu olhar, a minha percepção sobre as roupas. Adri, eu vesti a legging com salto. E tá tudo bem, fazia parte. Eu era super feliz. Tá ótimo, mas entende como a gente, né, você melhor do que eu, a gente pode melhorar o nosso olhar sobre isso? Com certeza, mas isso, Má, é diário. Diariamente a gente revisa. Eu não me visto simplesmente, pego a primeira roupa que eu vejo no armário. Eu percebo, as pessoas, aliás, é uma pergunta que fazem muito para mim. Você separa a roupa um dia antes? Eu digo assim, não. Porque na verdade, a preparação para me vestir é o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Vou gravar um podcast, né? Tem a ver com humor? Tem a ver com humor, tem a ver com intenção, local. Vou gravar um podcast, vou gravar um programa, vou dar uma aula, vou para uma empresa. Tudo que eu for fazer, eu vou entender o que eu preciso vestir para comunicar, né, o que eu quero
que os outros respondam a mim. Então, tem a intenção. Claro que tudo que está no meu armário tem a ver com a minha essência, mas eu posso ir colocando. Se eu colocasse aqui um blazer liso, eu vou passar uma comunicação. Se eu coloco um blazer que tem uma estampa, que a gente chama de animal print, que é a oncinha, o que está querendo comunicar isso? Que eu matei uma onça, botei ela nas costas e saí. Então, eu sou valente. Então, uma estampa como essa pode comunicar coisas totalmente diferentes. Então, sim, a gente aprimora. Todos os dias a gente aprimora. E você tem razão quando você fala. A gente teve a fase da legging com salto, a gente teve a fase do colorido. Então eu tava na moda? Tava na moda. E a moda tá aí, ela é diplomática, ela funciona. Porém, a gente tem que lembrar do seguinte, quando você está buscando a sua intenção mesmo, quem você ter algum tipo de expressão no seu trabalho, reconhecimento, então sim, aí você pode se focar maior. É confuso no começo? Claro que é, porque a autopercepção é confusa, mas ela faz parte do autoconhecimento. Adri, você sendo maravilhosa, loira, você teve alguma fase da sua vida que você sentiu dificuldade mesmo sendo uma profissional da área? Muita. As pessoas acham que eu não tenho, problemas. Eu tenho uma autoestima trabalhada, não é alta, ela é trabalhada. Eu brinco que eu não fui o patinho feio que virei o cisne lindo. Pelo contrário, eu era um ganso feio que virei um ganso bonito. Tudo ganso. Não mudei. O que eu entendi é que nem sempre vai dar certo, nem sempre vai funcionar. E tudo bem. Eu não posso não viver a minha amplitude sabendo que alguma coisa ali pode me impedir. Então sim, eu tive dias muito difíceis, tive dias onde eu falei, não deveria ter vestido isso, não está de acordo com esse momento, ou então acordei me sentindo feia, que mais nós mulheres, eu no alto dos meus 54 anos, assunto para depois, menopausas e afins, tenho os meus dias de humor para lá e para cá, então tem dias que nada funciona. É nessa hora que eu falo, eu vou me apegar à técnica. É a hora que a ciência faz a sua arte, que é entender o que eu preciso então que vai me deixar segura, que vai me equilibrar, para que eu não fique me sabotando e me boicotando. Eu tenho uma peça que quando eu quero me sentir forte, geralmente eu uso. Existe? Isso, eu chamo de peças de segurança. Não é a coringa, porque coringa é uma palavra muito ampla, Coringa serve para todo mundo. Não é isso. É aquela peça sua de segurança. Então, naquele dia que você fala, meu Deus, não está dando nada certo, estou atrasada, eu preciso, você tem que ter. E essas peças não precisam ser uma só, você pode eleger elas. Então, aqui é a minha peça de segurança para um dia muito atribulado de trabalho. Aqui é uma peça de segurança para uma saída com amigos, casais de amigos. Você pode eleger, sim, e essas peças vão te ajudar a construir o restante. Mas nós, seres humanos, precisamos, sim, de pontos de contato para que a gente possa ir escalando, Adri, você como uma líder, de família, uma excelente profissional, você acha que tem roupa certa para liderar? Tem. Lógico que tem. Conta um pouquinho sobre isso. Quero essas dicas. Olha, vou tentar colocar o pessoal aqui para pensar um pouquinho, E você pode também colaborar porque você já fez a aula. Vamos pensar da seguinte forma. Se eu traçar uma linha vertical e a gente deixar ela contínua, nós vamos ter uma sensação dessa linha de poder, porque ela não acaba, ela não tem teto, ela não tem limite, ela vai embora. E isso empodera. Quando eu coloco uma linha horizontal, nós temos uma visão periférica. A gente adora olhar para uma paisagem na praia, por exemplo, porque a gente se sente seguro, porque eu vejo daqui até aqui. Então, quanto mais a gente verticalizar uma pessoa, mais empoderada, mais líder ela se sente. O que é verticalizar? Não é só colocar uma roupa de uma cor só, nada disso. É entender as proporções do corpo daquela pessoa e saber onde a gente vai fazer os cortes que vão favorecê-la. Então, sim, quanto mais você vestir verticalidade, entender as suas estruturas, mais líder você parece. Você, participante de vários eventos femininos, já teve alguma situação que você se sentiu arrumada demais? Já se sentiu julgada por isso? Olha, meu marido costuma dizer que eu estou sempre overdressed. Overdressed é melhor do que underdressed, Abaixo do que é para ser vestido, eu prefiro estar acima. Eu vou dizer para você que 100% do tempo. Porque eu não tenho problemas em me arrumar. Eu adoro me arrumar.
eu tenho vaidade natural. Eu não estou nessa profissão simplesmente porque eu descobri essa profissão. Eu estou nessa profissão porque eu escolhi, porque tinha a ver com a minha identidade. Então, sim, eu adoro me arrumar, adoro arrumar o cabelo, eu adoro acordar com tempo suficiente para, né, maquiar, para me cuidar. Sim, eu tenho isso como prioridade. Então, todos os eventos que eu vou, eu estou sempre muito organizada. Né? Eu cuido do cabelo, da maquiagem, do sapato, da bolsa, tudo isso. Não é algo que me deixa bitolada, muito pelo contrário, porque a gente já faz com naturalidade, sendo consultora de imagem. É comum para você, já é né? comum. Mas eu diria para você, na maioria das vezes eu tô sempre acima. E tudo bem, eu lido bem. Já fui julgada? Claro que já. Me incomodou? Não. Porque eu sei quem eu sou. Adri, eu como líder tenho um ambiente muito masculino no dia a dia. Quais os principais erros de imagem que as mulheres cometem ao tentar passar uma imagem de autoridade? Então, aí que está o fio tênue dessa questão. Eu também vivo no meio corporativo. Além da docência, de palestras, eu presto serviço para empresas sobre headhunters, né? Sobre grandes cargos de contratações. E é um trabalho mais indoor, ele é um trabalho um pouco mais de bastidores. Mas eu lido com o ambiente corporativo. Às vezes eu estou numa sala e tem 10 homens e só eu de mulher. Eu não posso querer me vestir como um homem, porque essa é a grande sacada que a mulher fala. Eu vou me vestir como um homem porque assim eu fico igual a eles. Não, nós não somos iguais. Esteticamente, anatomicamente, não estou falando isso como gênero e sim como estética e anatomia, nós somos muito diferentes. Então, eu digo, essa mulher ela tem que estar vestida de si mesma. Ela pode usar adequação, que são blazers, terninhos, camisas, que tem a ver com a alfaiataria masculina, mas o mais importante é que ela esteja vestida dela. Se ela é uma pessoa mais delicada, ela não precisa vestir um terno preto, rígido. Ela pode colocar um terno de um cinza, uma cor mais clara. Ela tem recursos para se vestir de si mesma. Mas eu digo, aí entra a adequação. É a mesma coisa, se a gente vai viajar de avião e tem uma opção aqui. Tem dois tipos de viagem que você pode fazer. A primeira, você pega o piloto, ele tem 20 anos de experiência, um cara incrível, né, instrutor, perfeito, mas ele está com uma camisa de time, uma bermuda, fala, vamos embora pessoal, vou levar vocês. E a outra opção de viagem é um rapaz que está formado há 2 anos, todo fardado, elegantemente, como um piloto deveria estar. Você viaja com quem? Você viaja com quem está fardado. Porque a imagem está comunicando mais que o próprio currículo da pessoa. Ele não vai conseguir me provar. E a mesma coisa, a adequação tem que ter. A gente veste alguns uniformes ou algum tipo de roupa justamente porque a gente está adequado ao ambiente que a gente participa. Então, perfeito. Se você está num ambiente corporativo, é claro que não é lugar para salto finíssimo, para saias curtas, para transparência, como não é lugar para um rapaz ir de bermuda, né? Uma Crocs, um tênis, qualquer coisa assim. Já pode colocar um sapato, uma calça, uma camisa. Então, tem que ter entendimento da adequação. O dress code, que é o código de vestimenta, ele existe para a gente se adaptar, senão seria uma bagunça. Vai a um casamento, você vai como? Existe um cerimonial, uma cerimônia, e com isso você tem um cuidado com o seu dress code. E aí, o que eu falo é, muitas vezes a mulher quer passar muita força e ela acaba não se vestindo dela, e ela fica até mais vulnerável. Adri, muito obrigada. Vamos encerrar aqui o nosso segundo bloco. Fica aí, voltamos já com experiências e percepção de carreira. Adri, vamos começar diferente agora? Vamos? Tirar aqui 2 perguntinhas, não sou eu. Tá, aleatórias. São aleatórias. Estão aqui? Sim. É surpresa. Surpresa. Tá bom, mas só que você vai ter que ler pra mim que eu tô sem óculos e eu não enxergo de perto. Com certeza. Então vamos lá. Vai ser um prazer ler para você. Adri, o que é mais ousado? Sair de um relacionamento falido ou encerrar um negócio que já não faz sentido? Sair de um relacionamento. Falo por experiência própria. Fiquei casada há 25 anos e antes que ele pedisse concordata, entrasse em falência total, eu saí. Então foi muito importante. Eu digo que eu e meu ex-marido, a gente teve muita consciência de sair desse relacionamento enquanto a gente se gostava.
porque mais um passo ali seria se odiar. E nós temos 2 filhos, não seria justo, né? A relação é eterna, né? Exatamente. Eu falo, nós não somos um casal, mas somos uma família. Eu acho que você trabalhar com algo que não faça sentido e você querer desistir, a ousadia está em reinvenção, porque às vezes não dá para você buscar outro nicho, ou não dá para você ter uma nova identidade no trabalho. Às vezes aquilo dá certo, só que você não tem mais aquele prazer, então dá para se reinventar. Agora, é muita coragem você deixar um relacionamento, um casamento e seguir. Hoje eu sustento meus 2 filhos sozinha, sou guerreira, eu brinco que eu sou uma mulher cara, então eu tenho que trabalhar o triplo para me sustentar, né, para poder pagar. E cara, quando eu falo, eu não estou falando de artigos de luxo, eu estou falando de uma mulher que gosta de coisas boas, que procura o melhor. Então é muito mais ousado a gente sair de um relacionamento falido. É muito difícil, precisa de muita coragem. E coragem, gente, não é ausência de medo, é ir com medo mesmo. É aí que está a grande diferença. Então, quer ser corajosa? Tenha medo, mas vai. Muito bom. Vamos tirar mais uma? Mais uma! Nossa, quem será que fez essas perguntas, né? Polêmica, né, Adri? Gostei. Meu Deus. Você já abriu mão de um sonho por causa de um relacionamento? Muitos. Dentro do casamento, a gente abre mão de muitos sonhos. A gente tem que lembrar de uma coisa: o casamento, o relacionamento, e não precisa ser só casamento, tá? Ele é conceder. O que é conceder? É ceder junto. Então, muitas vezes a gente abre mão, sim, porque a gente passa a ter a sua vida repartida com uma pessoa, né? Como a gente pode citar aqui dentro da Bíblia, sem pregação, mas falando como livro filosófico, você passa a ser um só. Então, uma relação que você não sabe onde termina, você começa o outro. É difícil você criar identidade. E nós mulheres, por sermos muito mais sentimentais, olha o que eu estou falando, sentimentais, emocionais é o homem, ele reage rápido. Nós somos sentimentais, a gente elabora os sentimentos, elabora as emoções, a gente pensa mais no todo, a gente consegue pensar nesse todo, a gente não age de uma maneira muito impulsiva. Então sim, muitas vezes a gente cede mais. Mas eu digo, nenhuma dessas concessões que eu fiz me fizeram sofrer, porque eu estava fazendo algo para algo maior. Então tá tudo bem. Fez sentido para você? Exatamente. Na ocasião fez sentido, né? Lógico, e faria de novo. E relacionamento é sobre isso. O que eu não posso é me anular como pessoa. Agora veja, se você tem um relacionamento onde eu quero que você cresça e você quer que eu cresça, isso pode ser de amigas, pode ser de namorados, pode ser de casados. Eu quero expandir você e você quer me expandir, não tem como dar errado. Porque um trabalha para o outro. Um trabalha para o bem-estar do outro. Eu quero ser melhor todos os dias para você e você quer ser melhor todos os dias para mim. Isso sim dá certo. Se tem uma receita para relacionamento, não é o dia a dia não. É saber que amor faz parte. Mas o que dá certo num relacionamento chama-se parceria, cumplicidade. Você pode falar, matei uma pessoa, tá bom, vou te ajudar a enterrar. Exatamente. Depois a gente vai para a delegacia conversar, mas agora eu vou te ajudar a enterrar. É isso. Obrigada, Adri. A gente não pode sair daqui sem escutar um pouquinho da sua história, né? Sim. Porque até aqui foi um caminho longo, só você sabe de todas as situações que você passou para construir essa pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigada. E teve alguma situação que você precisou se anular para caber em algum espaço, que você entendeu assim, tenho que me diminuir um pouquinho para caber aqui? Olha, no âmbito corporativo, né, profissional, não. Eu sempre tive muita certeza quem eu sou. Mas no âmbito familiar, sim. Muitas vezes eu gosto muito de uma frase que é melhor ser feliz do que ter razão. Às vezes, procurar você ficar na sua e deixar, e não brigar por uma causa, escolher qual vai ser a guerra que você quer entrar, é melhor. Então, eu digo isso abertamente. Eu tive relacionamento longo, porque eu namorei 7 anos, meu ex-marido, e casada há 25. Eu vivi mais com ele, eu tenho 54, do que sozinha, né? Sim. Muito mais. Uma longa história, Uma né? longa história. Hoje eu sou casada de novo, né? Para as pessoas entenderem. Faz 2 anos. Mas sim, em questão da família dele.
A gente tem que fazer muitas concessões. E às vezes é falar, tá bom, esse lugar aqui eu vou ter que ficar quieta, eu não vou poder me colocar, eu não vou poder me pontuar. Isso eu entendo sim, fez parte, mas sofre, eu não gosto. E no começo da carreira também, quando eu não tinha o entendimento, eu peguei logo pessoas famosas para lidar com consultoria e era difícil a gente estar nesse papel. A gente quer mostrar para a pessoa o que é importante, mas a pessoa está muito preocupada com o que ela quer, né? Mostrar o que está na superfície. Então, às vezes, eu já fiz isso, mas não dá certo. Sabe por quê? O lugar que a gente tem que estar é onde a gente cabe. Nem maior e nem menor do que você. A gente é que alarga ele. Eu costumo dizer que não existe sair da zona de conforto. Conforto é bom, é lugar seguro. A gente tem que expandir a zona de conforto para você estar. Tem algum erro de imagem que você cometeu, que hoje você olha e fala assim, aprendi, hoje é um aprendizado? Tem. Particularmente, de novo, quando eu engravidei do meu primeiro filho, que ele vai fazer 25 anos, né, no final do ano, antes de eu engravidar, eu já tinha essa ideia. A gente estava casado há pouco tempo e tal, vamos engravidar, tá bom. Naquela época, que faz bastante tempo, a gente não fazia reflexo no cabelo, mechas no cabelo em mulheres que estavam grávidas, porque dizia que fazia mal e tal. Hoje já foi provado que não tem nada a ver, porque não entra na corrente sanguínea, é só pelo próprio cabelo. E eu tomei uma decisão de escurecer o meu cabelo. Eu escureci porque na época, né, o profissional falou, vamos escurecer, porque vai desbotar e vai ficar ruim. Eu tenho o cabelo naturalmente mais loiro, mas ele falou, vamos escurecer bem, porque o que tiver de mechas aqui desbotar não vai ficar ruim até o final da gravidez. A gente acredita, né? Isso tá além da minha alçada. Hoje já não faria isso. O que aconteceu comigo? Eu virei uma pessoa de cabelo escuro, né? E como eu sou. Eu não me reconhecia. Já não é fácil a gente se reconhecer na gravidez, porque a gravidez mexe com o nosso corpo, os hormônios. Eu tive uma gravidez gemelar e perdi um durante a gravidez, então foram processos que aconteceram. E eu desenvolvi uma coisa interessante que eu fui entender só muito tempo depois, que é uma fobia social. Eu que sou uma pessoa que adoro estar no meio de multidões, de um monte de gente, naquele momento eu não queria encontrar ninguém. Eu não me reconhecia, eu não tinha essa consciência que eu não estava me reconhecendo. Eu tinha uma consciência que eu estava me cuidando para que tudo corresse bem na gravidez. Mas eu olhava para o espelho, eu não via aquela pessoa, parei de olhar para o espelho. Então eu falo, faltou instrução, faltou autoconfiança nessa época, fragilidade de estar grávida, mas na segunda gravidez eu falei, ou eu vou na plenitude, né, ou eu não vou. E aí eu estava lá, né, do meu jeito e recuperei tudo isso. Mas foram momentos muito difíceis. E acredito que é por falta de conhecimento, sim. Você acha que uma mulher bem vestida, ela mais atrai ou mais incomoda no mundo corporativo? Porque as mulheres da minha geração anterior, elas não aprenderam a admirar outras mulheres. Então, o ambiente corporativo feminino, ele sempre foi muito competitivo. O que você acha disso? Mais atrai ou incomoda? Incomoda? Incomoda. Para uma mulher se atrair por outra mulher, vem pelo exemplo. Eu sempre digo assim, existe uma diferença enorme entre recalque e inveja. Recalque é você admirar uma pessoa e falar, puxa, eu quero ter isso. O que ela tem, seja segurança, roupa, o que ela veste. Inveja é achar que a pessoa não merece ter isso. Isso é muito sério. Então, o que eu mais vi hoje no mundo corporativo, principalmente feminino, é inveja. É incômodo. As pessoas falam, ela não merece ter isso. Agora, quando uma pessoa te admira, né, te valoriza. A mulher, quando ela elogia outra mulher, ela é poderosa, ela está segura com si mesma. Quando eu falo assim, puxa, você é linda, Maggie, você é uma mulher deslumbrante, já falei isso todos os dias que você entrou na sala de aula, a sua presença é marcante. Eu não estou falando para te agradar, eu estou falando porque isso é uma verdade. É genuíno. E é puro. E você sabe que eu estou falando porque eu sou uma pessoa muito segura de mim. Eu não tenho problema. Muitas pessoas falam, mas você está formando profissionais da mesma área que você atua? Claro, porque do jeito que eu faço, do jeito que você faz, só você faz. Então, tem mercado para todo mundo, tem beleza para todo mundo. A sua beleza é diferente da minha. E eu admiro e posso me inspirar, falar, nossa, eu amei a sua roupa. Eu quero uma roupa assim para mim. Eu posso me inspirar, isso é admiração e um pouquinho de recalque. Tudo bem. Agora, inveja
é o que eu mais vejo por aí, é o que a gente não deve ter, é achar que a pessoa não merece ter aquilo. Adri, tem algum estilo visual que empodera uma mulher ou isso é mais profundo? Eu acho que é profundo, eu acho que o que empodera uma mulher, ela está segura de si. Ela está vestida. Se eu fosse em algum lugar que a pessoa falasse, vamos colocar esse conjunto, uma saia, um salto, agulha, uma sandália, ela ia tirar toda a minha força. Às vezes, quanto mais coberta eu estiver, mais poderosa eu me sinto. E tem pessoas, quanto mais descoberta, mais poderosas ela vai se sentir. Então, isso tem muito a ver com quem é quem. Você é uma mulher poderosa, você sabe disso. Você poderia colocar o seu corpo para jogo, você poderia usar esse artifício. Mas uma característica sua não é essa. E se eu colocar você exposta dessa maneira, você não vai se sentir bem. Você nem vai entregar o seu conteúdo da maneira que deveria. Então, eu acredito que a força não esteja numa roupa, e sim entender quem é a pessoa que veste essa roupa. Aí sim tem a diferença. Não sai daí. Nós estamos terminando o nosso terceiro bloco. Já nós voltamos com o encerramento. Estamos chegando ao final. Foi ótima conversa com a Adri. Tenho certeza que quem está assistindo vai sair olhando mais a roupa, buscando entender um pouquinho mais o comportamento. Mas agora a gente vai, Adri, para a pergunta bate-pronto. Tá preparada? Estou prontíssima. Um hábito que mudou a sua vida? Olhar para dentro. Só uma palhinha, a frase que eu mais gosto de falar. E usando Jung, né? Que trazia todas essas reflexões. Olhar para fora é sonhar, mas olhar para dentro é despertar. Então é o meu despertar. Adri, se você pudesse dar um conselho para uma mulher que está recomeçando, qual seria? Você que já passou por alguns recomeços, a gente bateu um papo. Qual conselho você daria para essa mulher? Se conheça, se perceba, olhe o seu valor. Ninguém nasceu à toa, todo mundo tem uma história, tem uma digital. Olhe para dentro, se perceba, valorize o que você tem. Cuide-se, acima de tudo. Eu tive a oportunidade de participar, né, da sua aula. Para mim foi muito inspiradora. Eu consegui acessar alguns pontos onde eu não havia acessado antes. Mas que momento você entendeu que a sua história, o seu trabalho, a sua forma de atuar poderia inspirar outras mulheres? Nossa, que pergunta boa, né? E reflexiva. Eu nunca tive a dimensão do que eu faço. Eu escuto muito as pessoas falarem, puxa, te conhecer foi maravilhoso, obrigada por me transformar. Eu falo, eu não fiz nada para ela, né? Eu só sorri. Mas eu tenho sim uma dimensão de que o meu propósito de vida, a minha missão é extrair o melhor do outro, seja quem ele for. Todo mundo tem um lado bom. Todo mundo tem algo de melhor para dar. Às vezes ele não é explorado. Por quê? A vida castiga, a gente tem dia a dia. Quando eu olho para uma pessoa, eu não olho para os defeitos. Eu nem sei ver defeitos. Eu olho para o que ela pode me entregar de melhor. E esse é o momento em que eu extraio isso dela. Pode ser dom, pode ser talento, pode ser desenvoltura, o que for pode ser chamado. Mas eu tenho muita consciência. Às vezes as pessoas falam assim, alguém não gosta de você? Se não gosta, eu não sei. Pode vir me falar que eu não tenho o menor problema. Mas eu acredito porque que muita gente gosta. Porque se eu só vejo o melhor naquela pessoa, aquela pessoa também vai ver o melhor em mim. Então, eu vou buscar aquilo. Às vezes, minha assistente, a equipe, fala assim, você sempre fala o que o outro quer ouvir. Eu falo, não é bem assim essa frase. Eu sempre falo o que o outro precisa ouvir. É tirar o melhor dele. Adri, todos nós temos renúncias, né? Eu tive muita renúncia para chegar até aqui. Tenho certeza que nós teríamos a compartilhar muitas coisas. Mas qual foi a sua maior renúncia para ser quem é a Adri hoje? Para estar aqui hoje? Olha, eu não sei se eu renunciei para estar onde eu estou. Eu posso falar diferente para você. Se eu estivesse encontrando a minha criança interior hoje, encontrasse com ela no caminho,
eu tenho certeza que ela diria assim para mim: nossa, você se tornou tudo aquilo que eu sonhei. Então eu sou realizada. Mesmo que eu tenha que ter feito escolhas. Acho renúncia uma palavra muito forte. Mas eu entendo que eu também, para ter alguns sonhos, eu renunciei a outros. E tudo bem, faz parte. Eu poderia estar num outro patamar profissional, financeiro, poderia. Mas eu escolhi dar aula. E dar aula é ensinar pessoas a cuidar de pessoas. Então, só apenas essa pessoa que vai fazer isso. É um trabalho árduo, é um trabalho duro, né? Hoje a gente sabe, professor, tudo isso não é uma profissão tão fácil. E eu renunciei a alguns luxos, algumas coisas que eu poderia estar para viver isso, mas eu trabalho por propósito, por missão. Então, se eu precisei renunciar a algum luxo pela minha missão, pelo meu propósito, já valeu muito a pena. Todos nós, em algum momento, já pensamos em desistir, né, Adri? Quando aperta ali, você reflete e fala, o que eu estou fazendo? Teve algum momento que você teve essa reflexão de pensar em desistir? E se sim, de repente, o que fez você continuar nessa trajetória? Olha, desistir não. Mas quando estava no final da pandemia, que eu dei muita aula online, né? Eu tive que reeditar tudo isso. Eu descobri um câncer de mama. E nessa hora que você leva um diagnóstico desse, você lê uma sentença de morte. É normal. O ser humano foi feito para sobreviver. Então, quando a gente lê alguma coisa que está colocando essa iminência de que você pode não sobreviver tão perto de você, a gente se deprime, a gente se entristece. E ali eu falei que eu fiquei uma semana ali tentando entender o que aconteceu. O que eu tenho que fazer? Eu sou uma estatística? Não sou? Eu não tinha conhecimento vasto sobre o assunto, fui estudar sobre o assunto. E ali eu percebi que eu falava assim, eu vou ter que desistir da minha carreira, eu vou ter que desistir de várias coisas para me cuidar. O que foi um erro, porque na verdade, ao contrário, a imagem, a minha carreira, né, tudo aquilo que eu faço, é isso que me mantém viva, é para isso que eu vivo, né? E eu pensei, eu não vou morrer por isso, eu vou viver por isso. Eu mudei a minha história. Então ali me deu aquela fração de segundos, para tudo, e vou sofrer e falar, pronto, agora eu sou uma pessoa doente? Não. Tanto que eu fiz um pacto comigo. Usei a imagem, né, falando, eu vou para todas as consultas, para todos os exames, eu vou impecável. Fui no dia da minha cirurgia, eu fui, né, de salto, a enfermeira falava, pelo amor de Deus, você vai sair de cadeira de rodas, porque tem protocolo, né? E aí vai de salto, eu falei, claro, você vai botar um chinelinho? Não, eu uso assim todo dia. Eu ia colorida para as minhas consultas com o meu médico e tal. E eu acredito, inclusive, né, de ter vivido experiências sobrenaturais com isso, porque o diagnóstico era mais pesado e quando eu fiz a cirurgia era mais leve. Tanto que eu não precisei fazer tratamentos invasivos, eu só tomo um remédio que controla, eu vou para 4 anos agora, mas nessa hora me deu um pouquinho de vontade de desistir, de ficar chorando e reclamando, por que eu? Por que eu? Mas aí eu levantei a cabeça e falei, para que tudo isso? E aí eu fui à luta. Adri, muito obrigada por compartilhar sua história. Inspiradora. Tenho certeza que outras mulheres que estão assistindo vão te seguir, vão se inspirar na sua história, assim como eu me inspirei. Agradeço muito você ter aceito vir compartilhar isso conosco e te espero numa próxima. Que seja bem rápida essa próxima. Eu quero só fazer um agradecimento especial a você, ao seu olhar, ao ser humano incrível que você é, porque você também extrai o melhor do outro. Eu acredito, né, que os semelhantes que permanecem, né, os opostos podem se atrair, mas quem permanece são semelhantes. E eu me senti muito honrada de fazer parte disso tudo. Quando você falou assim, eu quero você lá, né, no Fala Aí, falei, então estarei lá com todo o prazer desse mundo. Espero que tenham próximos e próximos que a gente consiga ainda falar mais, né? Se alguém quiser mandar pergunta para a gente voltar aqui para responder, eu estou à sua disposição. Obrigada, Adri. Obrigada a você, obrigada a vocês. Fala Aí, mulher. Segue, compartilha, que vem mais novidade por aí.